Olá pessoal, esse é o Acima da Média. Hoje vamos falar sobre o gene egoísta. Este é um livro escrito por Richard Dawkins. Dawkins é um biólogo evolutivo e escritor britânico. Já escreveu diversos livros, dentre eles o famoso Deus um Delírio. O Gene Egoísta é uma obra que explica o evolucionismo e a seleção natural, considerando o gene como a unidade básica de seleção. A seleção natural não é seleção de indivíduos, nem de grupos ou espécies, é seleção de genes. O gene é basicamente uma informação, é um pedaço ou uma sequência de nucleotídeos do DNA. O mesmo gene, então, pode estar em diversos indivíduos, no DNA de cada um. Isso acontece porque o gene se replica e é transmitido aos descendentes do organismo em que se encontra. Mas que informação é essa que contém no gene? São informações sobre a síntese de proteínas. Um gene para olhos azuis, por exemplo, tem o código da produção de uma proteína de cor azul para a íris do olho. Um gene para o albinismo possui informação para sintetizar pouca ou nenhuma melanina, a proteína responsável pela pigmentação da pele. Como o título sugere, o gene egoísta é aquele que se preocupa com a própria sobrevivência. Este é o princípio básico para sobreviver no mundo competitivo de genes: se preocupar consigo mesmo. Mas se ele se preocupa somente com a própria sobrevivência, como podem ser explicados os comportamentos altruístas? As pessoas que se ajudam e não recebem nada em troca. Ao final do vídeo explicarei sobre o altruísmo. Primeiro, para a sobrevivência de um gene, este deve ser capaz de se manter vivo e se replicar. O gene é imortal. Só perecem os corpos ou os organismos que os transportam, mas a informação é passada adiante. A informação, o gene, é reproduzida, replicada, quase que sem erro. A prova disso é que há genes hoje que são idênticos ao que eram milhões de anos atrás. As cópias com erros podem ser descartadas por gerar organismos deficientes, ou podem ser selecionadas por gerarem organismos mais aptos. E é isso que gera as variações evolutivas, e até mesmo a diferenciação entre espécies. Os genes que sobrevivem todo este tempo são os genes bons nisto, bons em construir corpos e controlar processos. Corpos que possuem o que é preciso para que o gene sobreviva aumentam as chances de que o gene se mantenha na natureza. Dawkins chama organismos individuais de máquinas de sobrevivência, pois são os organismos que crescem, se desenvolvem e se reproduzem, e consigo levam os genes. Se um corpo morrer antes de se reproduzir, a informação não será passada adiante, então os genes precisam codificar a produção de uma boa máquina de sobrevivência. Na prática, a seleção natural funciona assim. Imagine um homem das cavernas que possui um gene para grande quantidade de músculos, e portanto é mais forte e mais resistente. Imagine outro que possui um gene que codifica músculos menores e mais fracos. Diante da necessidade de força para a sobrevivência, o homem que possui mais força consegue trazer para casa mais alimento. Talvez até tirá-lo do homem mais fraco, se eles tiverem de batalhar por uma fonte escassa de alimentos. Assim, o homem mais forte conseguiria levar mais alimento para seus filhos, que também têm o gene para maiores músculos. Por outro lado, o homem com gene para músculos menores não consegue alimento para seus filhos, que possuem o gene para músculos menores também. Logo, estes morrem de fome. Os genes para músculos maiores permanecem na natureza. Os genes para músculos menores se vão. O mesmo ocorre com toda e qualquer característica codificada por genes. Aqueles genes que produzem máquinas de sobrevivência mais aptas sobrevivem, pois suas máquinas de sobrevivência, os organismos, se reproduzem, e os genes estarão presentes nos filhos gerados nesta reprodução. Assim se dá a seleção natural. Vejamos outro exemplo. Imagine que um homem possui um gene para atrair a esposa, enquanto outro homem não o tem. Supondo que cada um tenha 2 filhos com sua companheira, mas que o infiel tenha outros 3 filhos com outras mulheres, ele terá então 5 filhos, enquanto o homem fiel terá somente 2. Se um leão invadir a aldeia e comer 2 crianças, um filho de cada homem, o homem infiel terá 4 filhos, enquanto o homem fiel terá somente 1. Na geração seguinte, haverá mais 4 homens com o gene para a infidelidade, e somente um com o gene para a fidelidade.
Assim, os genes vão sendo selecionados de acordo com a possibilidade que têm de se manter na natureza, através de suas máquinas de sobrevivência. Por isso, o gene é egoísta. Mas se os genes só se preocupam com a própria sobrevivência, como pode haver tanto comportamento altruísta? Como explicar comportamentos de compartilhar alimento e até de se arriscar pelos outros? O altruísmo, segundo o gene egoísta, pode ser explicado de duas formas. Imagine agora que uma mãe e seus 3 filhos estejam encurralados por um leão, e a única chance de fuga seria um deles se atirar do leão, para que os outros possam fugir. Não seria de se estranhar que a mãe o fizesse, assumindo que ela já está em uma idade avançada e com menor probabilidade de se reproduzir novamente, enquanto seus filhos têm um maior potencial de reprodução, é sensato que ela queira se sacrificar pelos filhos. Ou melhor, os genes que estão nela também estão nos filhos. Logo, a maior chance de sobrevivência do próprio gene seria se sacrificar, ou sacrificar uma máquina de sobrevivência por outras 3. Que possibilitariam sua reprodução por até milhares de anos. Então, mesmo um comportamento altruísta é resultado de um gene egoísta, um gene que quer se replicar. Esta é uma das formas de altruísmo, quando direcionado a organismos com os mesmos genes. Mas e o comportamento altruísta para com desconhecidos? Uma outra possível explicação é a reciprocidade. Assim, há tendências altruístas em animais que se encontram repetidamente, pois existe a possibilidade de devolução de favores. Isso aumentaria a chance de ambos os indivíduos sobreviverem, caso ambos possuam genes para ajudar e retribuir. Em períodos mais antigos, em que vivíamos em grupos menores, todos que estavam próximos de nós ou carregavam os mesmos genes, ou eram pessoas com quem nos cruzávamos constantemente, e, portanto, propensos à reciprocidade. Se você fizesse um favor para seu vizinho, vocês se veriam diariamente e haveria diversas oportunidades para a reciprocidade do seu favor. Também não seria difícil se encontrar diversas vezes com a mesma pessoa, já que a estimativa é que vivíamos em grupos de no máximo 100 ou 150 pessoas, e não com milhares ou até milhões, como em cidades grandes. Mas isso ainda não explica o altruísmo para com total estranhos, os quais nunca vimos e provavelmente nunca mais veremos. Bem, existe a possibilidade de nossos genes para o altruísmo recíproco gerar essa propensão, mesmo quando não há possibilidade de reciprocidade, pois todos os que víamos em tempos antigos eram pessoas com quem nos cruzávamos constantemente. Talvez haja uma superativação do gene do altruísmo, ou mesmo seja um vestígio de tempos nos quais todos os que víamos eram conhecidos. Dawkins faz um paralelo com a atração sexual, impulso que manteve a nossa espécie e diversas outras se reproduzindo através dos tempos, e que não deixa de existir. Por mais que tenhamos controle de natalidade, preservativos e anticoncepcionais que impedem o fim último do comportamento sexual, a reprodução, trata-se de um impulso biológico. Mesmo que ele não desempenhe mais a mesma função que desempenhava no passado, nós ainda sentimos desejo sexual. Em outras palavras, fazemos sexo mesmo sem o objetivo da reprodução. Este livro, por conta de seu título e conteúdo, pode evocar discussões sobre o darwinismo social. O darwinismo social é carregado de proposições que sugerem que não devemos nos ajudar, pois a natureza se encarregará de eliminar os menos adaptados. E isto se aplicaria aos pobres, aos portadores de necessidades especiais, etc. O livro não advoga a favor do darwinismo social e nem busca justificar comportamentos considerados imorais, como traições ou mesmo a violência, mesmo que possamos ter genes para esses comportamentos. O livro é uma mera constatação de fatos. Existe a seleção natural, e ela seleciona genes. E os genes que conseguem se manter e se replicar são os que têm mais sucesso. E isto não depende dos nossos padrões morais. O gene também é amoral. Logo, não devemos nos comportar de forma imoral e nos sentirmos bem por estar nos servindo à replicação de nossos genes. Não devemos nos comportar de forma imoral e justificar nossas ações por impulsos biológicos.
Seres humanos são diferentes de um pássaro que pode simplesmente deixar sua parceira para copular com diversas outras, como mandam seus genes, como foi programado para agir. Seres humanos são capazes de pensar sobre seus instintos e controlá-los, e até ir contra sua programação. O livro constata fatos que devem ser aceitos como fatos e não como justificativas. Aceitar nossa condição, nossa finitude e nossas inclinações biológicas, e tudo mais que não pode ser mudado, é o primeiro passo para uma vida feliz. Estas foram as principais ideias do livro O Gene Egoísta. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você gostou, clique em gostei. Para ver mais vídeos como este, inscreva-se no canal.